Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje nesse canal YouTube com uma pergunta ampla, né? Ampla, gradual e restrita. Jorge Araújo tem uma sugestão de tema para o próximo Falando Nisso. No ambiente empresarial, nas famílias e na sociedade em geral, fala-se muito em liderança. Mas, finalmente, o que é liderança? O que é ser líder? Qual a contribuição essencial do líder? Quais as virtudes de um líder? Um líder falha? Qual o risco ou quais são os riscos da liderança? E qual a motivação? O que impulsiona o líder? Onde o líder quer chegar? Bom, por enquanto é isso. Então, Jorge, vamos falar um pouco dessa função, né? A liderança é, antes de tudo, uma função que foi teorizada, foi pensada a partir do funcionamento de grupos, né? Então, a maneira como você pensa a liderança é a maneira como você pensa grupos. A maneira como você pensa grupos, em geral, é também a maneira como você pensa coletivos, como você pensa massas e como você pensa a sociedade. É um conceito muito ligado à teoria social, né? A teoria social, psicanalítica ou outra, né? Que vai, no fundo, responder a um problema importante mesmo, né? Que é a gênese da autoridade. E qual a relação entre autoridade e poder. É um tema que a gente vai encontrar na filosofia antiga, né, na filosofia clássica, justamente, por exemplo, em Maquiavel, né, um autor muito lido pelos teóricos assim, de corporação e tal, o Príncipe. Né. Mas a gente podia dizer o Zhen Tzu, a arte da guerra, né, no Oriente. Tem esse trabalho muito interessante do Felipe Julian, sobre a maneira como os orientais, os chineses nesse caso, né, ele é um sinólogo, e os ocidentais pensam a guerra. E daí, portanto, são diferentes modelos de liderança. O que a gente tem, né, no famoso sonho de Cipião, né, o sonho retratado pelo Cícero, né, onde o Cipião sonha que ele vai para o céu, né, e lá no céu ele encontra os grandes líderes, né. E o que ele observa é que esses grandes líderes, esses grandes guerreiros e políticos, eles se dividem em quatro grupos, né? Em quatro grupos que têm, vamos dizer assim, funções alternadas, né? Então, um líder, nesse sonho, um sonho clássico, né? Pré-maquiavélico, você tem o grupo dos líderes corajosos. Então, para você ter essa função, né, coragem, muito importante, coragem. Só que no mesmo céu estavam lá o grupo dos corajosos e o grupo dos prudentes. Coragem sem prudência dá ruim, né? Prudência sem coragem também dá ruim. Liderança definida aí tem essa ideia, né, como conflito, né? Um bom líder não é aquele que tem atributos, mas aquele que lida bem com atributos contrários. Ou seja, tem que ser corajoso e tem que ser prudente. Escuta muito isso, né, quando a gente observa, no nosso pequeno observatório psicanalítico, né, a trajetória de lideranças mais jovens para lideranças mais experientes, né? Os mais jovens, em geral, ascendem a liderança pela sua coragem, pela sua ousadia, pela sua novidade, pela possibilidade de tomar riscos. Por quê? Porque eles não têm muito a perder, né? Então o impulsionamento para o risco é muito grande. Enquanto que os líderes cabeça branca são aqueles que falam pouco, falam no fim da reunião, ficam escutando, né? Intervêm segundo o princípio minimax, né, do Hipócrates, mínima interferência, máximo efeito. Dois motivos: não precisam se provar, né? Egoicamente, às vezes já estão assim enfastiados, e por outro lado, aprenderam o dom da prudência, né? De que tem outros que podem ir, vai lá, campo de batalha, morre na frente, eu estou aqui, eu vou falar algumas coisas de vez em quando, né? Então, coragem e prudência. E os outros dois grupos, né, são compostos pelos justos, né, aqueles que são capazes justamente o quê? De equilibrar coisas.
né, de lidar com contrários, de perceber diferenças e tornar as diferenças produtivas, mas também de equalizar, né, tornar equânimes, né, produzir equidades no processo decisional, que é o que a gente vai ter nos líderes, vamos dizer assim, justos. Né? Há líderes que são, vamos dizer assim, verdadeiros magistrados, são os líderes juízes, são aqueles que quando dá pau a gente vai consultar estas pessoas. E do outro lado você vai ter uma virtude esquecida, né, pelos modernos, que era muito importante para os antigos, que é a magnificência. Ou seja, o líder magnificente é aquele que sabe respeitar a exceção. Ah, não, a regra é essa, diz o justo. Ele diz, mas nesse caso a gente vai ter que mudar a regra. Ah, não, mas o jeito que a gente convencionou de decidir é esse, mas daí vem ele e diz assim, olha, precisamos ser tolerantes, né? Há uma violação da regra. Né? E essa violação da regra nos conecta, né, com os corajosos de novo, né? E, ao mesmo tempo, aponta para o que a gente poderia chamar assim, o pensamento por caso, o pensamento clínico. Ou seja, o juiz ele pensa na estatística, no comum, na tendência, em como todo mundo, para onde vai o barco. Né? O magnificente pensa, não, mas esse caso, aquele caso, isso não vai se repetir, isso não é uma tendência geral, não está na curva de Gauss, não se distribui assim, mas é importante e decisivo mesmo assim. Uma oposição interessante entre o juiz e o clínico, né, vai aparecer nesse filme recente do Sorrentino chamado A Graça. Né? A graça é justamente um atributo que uniria esses quatro virtuosos. Né? Porque a graça é ao mesmo tempo o dom do perdão, né? Te dou a graça, te dou a clemência. Né? A graça, do outro lado, é o dom da contingência. Veio de graça, né? O destino quis, bom, é porque você conseguiu reconhecer aquele evento único fora da curva. Então, é as duas coisas, né? Mas a graça é também em nome da graça, é o corajoso, o guerreiro, o cara que vai para o combate, né? Porque ele foi agraciado com essa missão, com esse destino. E a graça é também, né, o dom dos prudentes, daqueles que trabalham e vivem a vida conforme as regras, aqueles que prezam a honestidade, aqueles que prezam também a humildade, aqueles que, bom, acreditam que a graça vem pelo trabalho, pelas obras, né? Não pelo dedo divino que diz, oxa, você é excepcional, né? E nem pela força da espada e muito menos pela posição, vamos dizer assim, da justiça, né? Nem sempre o bom líder é justo. Né? Há grandes exemplos de líderes injustos, líderes que contrariaram, né, a regra de decisão esperada. Max Weber foi um grande teórico, né? Tem esse texto dele de 25, sua política como vocação, dessa problemática. Né? Ele diz assim, olha, a gente acha na vida privada, na família, na vida comum, né, que as pessoas devem se orientar por princípios. Né, princípios que você toma como valores, que são os seus valores, né? E a gente lê mal, né? A gente critica a pessoa que traz os seus valores ou se apega demasiadamente a eles. Mas o Max Weber diz assim, quando você entra na política, isso aí não vale. Né? Porque quando entra na política, os seus valores estão e têm que ser ponderados com os valores dos outros. E aquilo que é uma ótima decisão em pequena escala se torna uma péssima decisão quando você olha para o conjunto. Né? E o conjunto formado por outros conjuntos. Então o que eu tô tentando responder aqui, ó, a metralhadora de perguntas, né? O que é ser líder? Né? No fundo, estou respondendo. Ser líder é conseguir tornar o conflito produtivo. Né? Mas aí vem uma resposta que eu aprendi com um dos meus mestres em psicologia social, né? Antônio Ciampa. Né? A gente deu aula junto um tempo, ele é mais velho que eu, falecido, né? Ele e o querido Jura, né? Professor, aquele abraço, Jura, demos aula lá em Mogi, tantos anos, né? E o Ciampa tinha, vamos dizer assim, um jeito muito único, né? Me ensinou muito sobre grupos, sobre lideranças, né? E sobre
sobre metamorfose da identidade, né? Ele é um teórico dessa perspectiva, né? História severina. E ele dizia assim, Cris, já me contrataram muito para trabalhar em empresas e tal, sobre liderança. E o ponto de partida é o seguinte, não existem indivíduos líderes. A liderança é do grupo. A liderança é do coletivo. Um bom líder é aquele que consegue entender o time que ele está jogando. Um bom líder é aquele que tem uma leitura social apropriada para aquele momento. A boa liderança é para aquele ecossistema. A maior burrice é a gente começar a achar que, bom, então, o chinês, o medieval, o Maquiavel, o Hobbes, o Rousseau... Muito importante conhecer todos eles, né? Por quê? Porque isso varia a nossa perspectiva de liderança e ajuda a gente a pensar qual que é o grupo que a gente tem para que, nesse momento, né, alguns vão dizer assim, conduzir, né, o pastor, né, esse é um modelo de liderança que o Foucault foi estudar lá, né, a pastoral da carne, como a gente se cria, né, subjetividades em que alguém precisa pastorear a gente. É o que Nietzsche vai chamar a moral do rebanho, né? A gente gosta de obedecer. Então, aqueles que gostam e aqueles que só conseguem obedecer, muitas vezes eles precisam ser assim, convocados para liderar, né? O bom líder, dizia, né, é o que sabe obedecer, não é o que sabe mandar. As decisões, o mando e etc., elas decorrem de um aprendizado sobre a liderança, né? Já dizia Cérbero, o cão de 2 cabeças, no meu caso, que eu trouxe no México, mas era de 3 na história original, né? Ter 3 ou 4 cabeças, gente. Qual é a contribuição essencial do líder? O líder é como aquela história dos camelos, né, que está lá no Malbatarran, o homem que calculava, né, você tinha que dividir lá tantos camelos, era uma divisão difícil, improvável, daí o matemático, né, ele faz o quê? Vamos ler lá no coisa, vocês vão ver os detalhes, né? Era uma conta que não dava certo, porque era tipo 35 por 3, né? E daí ele diz, é simples, eu vou emprestar o meu camelo, a gente vai fazer a conta e depois vou tirar 2. Né? E é assim que a conta funciona. O líder é aquele que empresta para que a conta possa acontecer, às vezes ele tira tudo para si, às vezes ele sai, vamos dizer assim, com o camelo que ele entrou. Por isso que muita gente quer, enfim, ambiciona a liderança, porque a liderança vai me aumentar assim, a carreira, vai me tornar mais famoso, o líder representa o conjunto, né? Sim e não, cuidado com essa moralidade, porque uma teorização clássica sobre liderança é o líder vai caminhar sozinho. Né? Quanto mais líder, mais sozinho. Né? Mais o tirano e seus tiranetes, né? Mais exposto, né, a 2 patologias da liderança. Isso está no Sêneca, se não me engano. Agora está na moda esses filósofos aí, estoicos, né? Mas eu dizia o seguinte, o líder ele precisa ter em mente que vai ter emulação, puxa saco, gente falando, etc., né? Que vão inflando o ego do líder, né? E daí o que acontece? Ele começa a pôr no time só a gente que infla o ego dele, que diz que ele tá certo. E daí o time vai a derrota fragorosa na Copa do Mundo, achando que tá fazendo tudo certo. Então. Mas não é bem assim, porque esse é um temor que precisa ser tratado, né, nos processos de liderança. E o segundo é a cólera, né, é a arrogância, é o sujeito, vamos dizer assim, começar a achar que ele tem muito mais poder do que ele tem. Não, o que você tem é autoridade. Poder é outra coisa, né? O poder às vezes vem junto, né? O que a gente chama de tirania? Porque que a coisa vai para a solidão, né? Porque o sujeito desaprende a autoridade, ele não entende por que ele se tornou líder, então ele começa a achar que ele tem alguma coisa assim, a graça, Deus escolheu e etc. E daí ele começa a se achar divino, daí ele começa a se achar herói, daí ele faz a híbris, ele ultrapassa os limites, aí ele se ferra, né? Basicamente essa é a trajetória dos líderes, né? Sobem e depois são devorados por aqueles que são que o puseram lá. A internet está cheia disso, né? Isso é a regra hoje, mais fácil que isso, mais óbvio que isso não tem. As virtudes de um líder
Sugerir essas 4, mas essas são virtudes clássicas, né? Se a gente fosse pensar hoje em dia, né, o que uma boa liderança precisa ter, nossa resposta, Tebas e eu, um bom líder é um líder escutador. Né? O que a gente precisa hoje é líderes capazes de escutar. Não de ouvir, não de planejar, não de decidir, né? de fazer um bom processo decisório a partir da escuta. Né? Escuta, sair de si, ponto de vista do outro, o outro do outro, o outro do outro e outro do um, e a criação, o xiste, bom, isso está tudo lá, né, no Palhaço Psicanalista, e já anunciando para vocês em primeira mão, vamos ter aí uma segunda edição, uma continuidade, na verdade, do Palhaço Psicanalista, vai sair agora, né, primeira mão aqui em outubro, pela querida Planeta, né, a Revolta dos Patinhos Feios, né, que é justamente, né, sobre como é que o patinho feio, né, como é que a gente está incorporando e lendo esse mito, né, essa fábula do Hans Christian Andersen, e hoje em que todo mundo virou inadaptado, está todo mundo se sentindo inadequado, mesmo os mais belos e mais, enfim, egoicamente admirados, né, estão se fazendo cirurgias plásticas indefinidas, tomando vitaminas, produzindo corpos e imagens tracionadas, né, de uma forma muito infeliz e solitária. Então, um bom líder, me parece, assim, para o momento, um líder assim que consiga ser humilde o suficiente com a sua própria tarefa, né? E que consiga escutar, portanto, quem está em volta, mas o sofrimento social, os outros, ele tem que ser uma espécie de xamã, né? Muitas vozes, tradução, bilíngue, trilingue, tem que ser assim, diplomata entre mundos, tem que ser assim, andrógeno, né? Ou pelo menos assim, trans, e precisa poder sonhar, né? Então, Oneiropolítica, aliás, outro livro que vai sair aí, né? Oneiropolítica, pela Ubu, esse semestre, talvez, né? Florência, aquele abraço, né? Quais os riscos, ou quais são os riscos da liderança? Isso aí, né? Solidão, a autocracia, tirania, enfim, o excesso, né? O poder, ele corrompe, o poder absolutamente corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. E isso, né, quer dizer, é óbvio, Montesquieu faz 200 anos, mas daí o cara entra numa empresa e diz, mais poder, mais poder, mais poder, e daí né, termina mal, porque a arte do bom líder é a arte da autolimitação, né, a arte de descer do pedestal. Né. Os lacanianos têm essa figura, né, que eles tiraram do Joyce, né, do escabelo. O escabelo é um banquinho, né, no qual o sujeito sobe na praça lá e fala um monte. Né? Desce do banquinho. Né? Você quer ser bom líder? Aprende a descer. Como diz meu amigo Vladimir Safatli, né? Aprende a cair, rapaz. Né? O bom líder é aquele que cai, não é aquele que sobe. Então, a pergunta que aparece, né, se nós precisamos ou não de líderes, muita gente diz assim, isso aí é uma coisa assim de grego, né, de romântico. Todo mundo fala, o romântico é amor romântico. Mas junto com o romantismo, já dizia o Lukács, né, vem essa ideia de vidas heróicas, né, vidas em epopeia, são pessoas que se tornam assim, vidas exemplares, como falava Plutarco. Né. A gente precisa de heróis? Tem gente que diz, não, uma vida sem heróis seria muito mais coletiva, porque o herói cria hierarquias. Eu não penso assim, eu penso mais assim no herói trágico, né? O herói como aquele que, no fundo, é um modelo para o que desafia regras, mas também é prudente, aquele que é justo, mas também aquele que consegue ser magnificente, inclusive consigo, né? Tolerante consigo. Acho que a necessidade de heróis, ela esconde um pouco assim a opacidade de quais heróis você quer para a sua vida, né? E quais heróis não é a pessoa, assim, Jesus, Buda, Confúcio, né? Ou Gustavo Gomes, né? Por exemplo, ou Vitor Roque, ou, por exemplo, Flaco Lopes. Quem é que são os seus líderes? Né? Mas
essa pessoa, daí você se aliena na imagem da pessoa, daí você imita, né? Escreve Argentina Forever. Não. Relação não é se a gente precisa ou não de líderes, é que relação você tem com o seu líder, né? Que relação você tem com o seu herói, que a jornada do herói, já está escrito, então você tem herói, vai acontecer isso, né? Daí negocia, vai lá, vive. Tô cansado de novela, porque a minha relação com o herói não precisa ser essa, de subordinação, aceitação incondicional. É uma conversa, né? No fundo, o que uma psicanálise vai produzir é essa ideia de, ser herói da sua vida. Todo mundo. Pode ser o cômico, o trágico, aquele que não está querendo olhar para isso, mas, amigo, seja herói, seja marginal, diria. Não é a Lígia Clark, não é o cara é espanagolês, rapaz, me ajuda aí, é Hélio Oiticica. Então, Cérbero para vocês. Queronta, vamos junto, você sabe que você é o meu líder. Um líder nunca pode perder de vista que ele é só um liderado em outra escala, né? Cósmica, cosmológica, transubstancial, né? Queronta, você é meu líder, né? Pra onde você tá? Não, pra lá não vou, não. Pra lá não vou. Cérbero, me segura.